Bomba no Vasco, aconteceu de novo, atacada final. O Vasco ataca e a 777 contra-ataca. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes do imbróglio de mais um pedido do Vasco, em que é peticionado pela empresa americana 777 Carioca LLC. Salve você, antenado, aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa quinta-feira à tarde para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes eu peço sempre na humildade, na moral, o seu joinha, o seu like, que fortalece o nosso trabalho, traz mais vascaínos apaixonados aqui para o nosso vídeo. E fala para a plataforma que falar do nosso gigante da colina é positivo. Lembrando que você ajuda o Vasco a subir nos top trends da plataforma. Quero também deixar uma grande novidade para vocês. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do nosso grupo grátis, tá? Você clica no link, entra e vamos lá que tem muita coisa legal. No primeiro comentário fixado. Olha só. Nesse vídeo vamos falar muito sobre mais um ataque do Vasco na justiça e mais um contra-ataque da 777, hein? Se repetiu, mas a cartada final pode estar muito próxima e eu vou trazer para vocês detalhes sobre esse assunto. Mas antes, tive uma conversa hoje pela manhã e movimentações no futebol do Vasco irão acontecer. Me garantiram que contratações e saídas de jogadores vão começar a qualquer momento, que já estão em fases de negociação, muita coisa está para aparecer, você vai conferir. Grava aí, hein? Quinta-feira, dia 9, o Lineker falou que vai começar a movimentação no mercado da bola do Vasco. Grava aí, daqui a pouco teremos mais novidades. E claro, a movimentação para o jogo contra o Vitória dentro do CT Moacir Barbosa é de preparação e conta com garotos da base, né? Muitas movimentações nesse momento que trazem para o elenco uma dificuldade de entendimento, mas o Vasco se prepara focado com Bruno Lazzaroni para essa partida. Será que é o Bruno Lazzaroni que vai assumir o Vasco? O planejamento é que não. O Vasco continua na busca por um treinador, tá? O Vasco continua nessa caminhada por um treinador. E eu trago para vocês aqui o seguinte: Admar Lopes, Felipe Loureiro e o CEO Fred Luz continuam livremente trabalhando com toda a liberdade de sempre. Não mudou nada lá na época que o Pedrinho estava no Conselho de Administração da SAF para hoje. O futebol está intacto, tá? As questões executivas de futebol estão a todo vapor. A SAF do Vasco vai receber cerca de 30 milhões de reais. 30% mais o mecanismo de solidariedade da venda do PEC, que dá mais ou menos 21 milhões e 700 mil reais. E também 8 milhões e 100 mil reais do Andrei Santos, 2,5% da transação total, né? Que beirou aí quase 340 milhões de reais lá para o Manchester United, vindo lá, né, do Chelsea para o Manchester United, a transferência do Andrei Santos. O Vasco recebe o mecanismo de solidariedade e esse dinheiro deve dar um respiro para o Vasco iniciar a janela de transferências, começando por um treinador. Vamos ver os próximos passos, porque tem muita coisa para a gente falar acerca disso. Mas, falando sobre a liminar, eu quero trazer para vocês um ponto, tá? E esse ponto é um ponto muito importante. O Vasco entrou mais uma vez no instrumento de agravo para derrubar a decisão que traz uma liminar que afasta o Vasco Associativo, através da figura do Pedrinho, do Conselho de Administração da SAF, tá? Esse afastamento do Pedrinho do Conselho de Administração da SAF, ele não impede a venda pelas mãos do Pedrinho, tá? É uma coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui. O Conselho de Administração da SAF é apenas para tomar decisões administrativas e executivas da SAF, do futebol. A questão societária, onde o Pedrinho é presidente do associativo e detém 30% das ações da Vasco, continuam sendo de responsabilidade do Pedrinho. O Pedrinho ainda é presidente, não houve o impeachment, e aquela hora que o Lamáquia fala: eu só compro da mão do Pedrinho, na minha concepção, no meu entendimento, não tem nada a ver relacionado ao Conselho de Administração da SAF. Tem a ver de um possível impeachment, que não aconteceu. E todos nós sabemos que o Conselho de Administração da SAF, onde tem a liminar funcionando, não impede, hora nenhuma, a venda da SAF do Vasco pelas mãos do Pedrinho, que é presidente aqui, ó, do associativo. Não impede também a Aula Máquia negociar com a 777, que também tem ações do futebol do Vasco,
Então, esse lado societário, nosso lado, aqui, ó, do meu lado esquerdo, né, do seu lado direito, e, obviamente, desse outro lado, são as questões do futebol, aqui as questões societárias. Se o Lamáquia compra da mão do Pedrinho, ele pode comprar agora, porque o Pedrinho vai fazer a venda representando o associativo. E a 777 vai entrar na mesa também para vender a sua porcentagem, né? Então, nada impede essa liminar cair ou não a venda da SAF do Vasco. Mas por quê, Lino? Então, por que está acontecendo? Eu não sei. Exatamente isso. Eu não estou entendendo o porquê o Conselho de Administração da SAF, que é uma sala fechada com 7 cadeiras, 5 eram da 777, 2 eram do Vasco. As 5 da 777 foram afastadas através de uma liminar. As 2 do Vasco também foram. Então, dentro dessa sala se colocou um interventor. E esse interventor, ele só toma decisões ali, até mesmo aceite ou não, no futebol do Vasco. Nada societário. Nada. Se o Lamáquia quiser comprar 30% das ações do Vasco, não é com o interventor. É com o Pedrinho e com os conselhos do clube. Se ele quiser comprar toda a parte da 777, não é com o interventor. É com a 777. Então, eu não consigo entender o porquê que nós estamos condicionando a venda da SAF do Vasco para um retorno de um poder do clube dentro do Conselho de Administração da SAF, que tem, né, com sua totalidade, administração, não venda societária. Deu para entender? São 2 pontos diferentes. Hoje, por exemplo, só para finalizar esse ponto, se o Lamáquia quer comprar a SAF do Vasco hoje, ele senta na mesa com Pedrinho, 777 e traz todos os relatórios e levantamentos do interventor, que não pode vetar, porque ele não é sócio. O interventor, ele não representa nada em questão societária, nem arbitrária dentro da sociedade, que seria da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Ele só toma decisões e trará relatórios sobre o que foi feito no futebol. O que vai ser vendido aqui é exclusivamente dos sócios, não do conselho de administração, que não tem nada a ver com sociedade e nem porcentagem. O interventor, ele não é dono de porcentagem para dizer se vende ou não. Ele só traz os números, deixa claro na mesa o que realmente acontece no futebol, até mesmo para o próprio investidor saber o que rolou, o que não rolou, até o sócio, a 777, ficar sabendo, até o próprio Pedrinho também. Então, a gente não entende de verdade, eu não consigo entender o porquê que a venda da SAF do Vasco ainda não aconteceu. O ponto é, faz a venda com os olhares da justiça através do interventor, ela acontece agora, ou se a liminar cair, a gente elimina o interventor desses olhares contratuais, apenas olhares. Então não muda basicamente nada. Eu estou tentando entender o porquê que tem que cair liminar para vender, sendo que não muda em nada a questão da venda. O Conselho de Administração da SAF, ele não é um espaço para venda do Vasco. Ele é um espaço para dar ok ou veto para quem vai contratar treinador, jogador, e é temporário. É algo temporário, não é definitivo. Vai ficar ali por cerca de 60 dias no máximo. Então é algo que nem precisa levar muito em consideração, a não ser que tenha algo muito errado ali que ele irá observar ou ver, né? Então existe um desespero para essa queda dessa intervenção, não é para venda, não tem nada a ver, porque não impede nada. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas antes eu trago para vocês aqui o professor José Humberto, que traz detalhes sobre os próximos passos da situação do Vasco. Não esqueça de se inscrever no canal do professor José Humberto, que ele traz muita coisa interessante. Com vocês, fala aí, professor José Humberto, o que está pegando nessa situação jurídica, hein? Mais uma vez, professor advogado José Humberto, acompanhando a SAF do Vasco aí. Peço para que você que não é inscrito se inscreva, ative as notificações. Se gosta do nosso trabalho, do vídeo aqui, deixa o seu like, hype esse vídeo, seu comentário faz toda a diferença. Pois é, pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês. Não quero assustá-los, porque ainda tem esperança, mas, de pronto, veja, a liminar foi mantida. Não, José Humberto, não vai ter como vender o Vasco. Calma, essa liminar não vai ser alterada. Calma, eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá. Nós sabemos que a liminar da juíza afastou o Conselho de Administração, afastou aí os gestores do Vasco. O Vasco está sem uma gestão eficaz, vamos colocar dessa forma.
E o Marcos Lamarck, inclusive, já manifestou que só compra o Vasco se for restabelecido o conselho de administração. Se o Pedrinho voltar, vamos colocar dessa forma. No vídeo anterior, eu disse para vocês que foi juntado no processo e no recurso uma carta do Marcos Lamarck falando isso. Olha, eu só compro o Vasco se for restabelecido o conselho de administração, se o Pedrinho voltar. Deixou isso claro. Pois bem, o pedido de alteração dessa liminar, o Vasco fez em duas frentes. Para o próprio juiz da primeira instância e também para o desembargador no tribunal, que é uma instância superior, é quem hierarquicamente pode mudar e deve a decisão dele ser obedecida. Como o Vasco também fez o pedido na primeira instância, onde foi feita essa decisão, ou onde foi decidido pelo afastamento, ele colocou como um pedido de reconsideração, falando, olha, diante aí do relatório, dessa carta que eu estou juntando do Marcos Lamarck, do que eu estou dizendo aqui, da minha defesa, reconsidere, juiz, a liminar que foi dada de afastamento. Pois bem, esse pedido foi feito para a própria juíza, que se afastou por conta de suspeição, até que chegou para a juíza da sexta vara empresarial. Foi pulando de vara, né? Saiu da quarta, foi para a quinta, da quinta chegou na sexta. E quem está despachando, grave esse nome da juíza competente, a doutora Simone Gastesi Chevrandi, é a juíza da sexta vara. Ela teve muito cuidado em fazer o despacho. E aqui, pessoal, é bom vocês entenderem o seguinte, o juiz não é culpado não, o juiz ele tem o entendimento dele, ele fundamenta, essa juíza que fez dessa forma, ela se preocupou em analisar o que estava pendente no processo, e ela deu a decisão dela, neste caso, que é o que está valendo. Resumindo, ela manteve a liminar. É isso que ela fez. É bom ou ruim? É ruim. Mas eu vou explicar que nós ainda temos esperança. Mas o que ela disse? Primeiro que ela está falando o seguinte, ó, tem pessoas aqui no processo que estão manifestando que não têm legitimidade. Quem são elas? Eduardo, Carlos Alberto, Diogo e Miriam. Desconsidere a petição dessas pessoas que não tem nada a ver com o processo aqui, não tem legitimidade. Desconsiderou. Pronto. Segundo ponto. Esse pedido de reconsideração do Vasco. Pedindo para alterar a decisão que já tinha sido dada. O que ela diz, pessoal? E aqui em direito isso é muito claro. Olha, a decisão foi muito bem dada pela juíza, eu estou na mesma instância com ela, estamos no mesmo grau de jurisdição aqui. O recurso competente para isso, ele deve ser feito no tribunal, como o Vasco já fez. Então cabe ao desembargador, que está com o recurso em mãos, decidir se ele vai alterar ou não essa decisão. Resumindo, ela passou a bola, falou, olha, desembargador, ele que vai olhar e vai dar essa decisão aqui. O que ele decidir lá, eu, juiz, estou em grau inferior, vou cumprir. Ponto, foi isso que ela disse. Mas o que mais ela fez? Ela deixou claro que não houve, nessa petição de reconsideração, um fato novo. Tem uma novidade que o Vasco está trazendo aqui, que mostra que essa decisão precisa ser alterada, que teve falha, né? Que autorizasse a juíza e a rever a decisão. Ou seja, que ela tenha aí elementos que pudessem mostrar que a decisão, por ela, deveria ser reanalisada. Ela vai além. Ela fala, olha, o Vasco, pessoal, está em recuperação judicial. Se está em recuperação, o juízo da recuperação, junto com o Ministério Público, tem que olhar o melhor interesse para a SAF, para os credores, enfim, tudo isso tem que ser analisado. E um deles é uma governança clara, transparente e muito bem feita. E a decisão justamente está questionando isso. Se é verdade ou não, isso compete à juíza falar. Mas o que ela fez? Atenção, que alguns pontos ela citou aqui, quero mostrar para vocês, e ela justamente foi pontuando isso. Ela falou, o primeiro aspecto aqui, eu quero deixar claro para vocês, que essa intervenção judicial que está aí, que foi determinada, não interfere na atividade fim do Clube Vasco da Gama. Não interfere. Mas não interfere como assim? O que é isso? Bem, o interventor, ele está limitada a atuação dele em questões administrativas da companhia. Questões administrativas. É o que ficou na decisão. Processo de governança, prestação de contas, circulação de informações, cuidar dos órgãos oficiais. Aí ela colocou assim, desse modo, os executivos da companhia nomeados pela administração passada, mantém o exercício de suas funções normalmente, frente aos departamentos que ocupam. Quem está aí pode trabalhar normal, tomar decisão dentro das suas atribuições, problema nenhum. Está dizendo ela, eles continuam à frente das negociações de jogadores de futebol, contratação de técnico e todas as outras providências necessárias, destinadas para permitir a regular rotina no restante da temporada esportiva. Ela falou, então quem está aí pode continuar trabalhando, não tem problema nenhum. CEO do Vasco, por exemplo, o coordenador do departamento de futebol, tudo toca normal, sem problema nenhum. Ela fala o seguinte, em segundo lugar, ela traz o segundo motivo. Esse juízo é necessário expressar que a intervenção judicial é transitória, temporária, com prazo definido expressamente. São 60 dias, né? Como constou na decisão, ou seja, não é para sempre. Terceiro ponto que ela colocou aqui, aí aqui eu acho que vocês têm que ter atenção aqui, porque isso é importante, tá, pessoal? Dizendo que, olha só,
A atuação do interventor estabelecido deve ser necessariamente acrescida à missão, de conduzir a gestão do Vasco no sentido de devolver à administração do Vasco aqueles que para isso foram eleitos. Reconduzir. Ou, caso isso não se mostre viável, adotar providências voltadas à convocação subsequente de uma nova Assembleia Deliberativa da nova gestão. Aliás, não se afasta a possibilidade, inclusive, de retorno gradual dos membros, segundo orientações dos órgãos aqui nomeados, orientações das partes, orientações do Ministério Público. E aí, está dizendo, né, que eles podem até voltar gradativamente. Quando? Não sei. Quarto ponto, pessoal, que essa decisão não impôs qualquer óbice às negociações para a venda das ações da SAF do Vasco. Está dizendo, não tem óbice nenhum. Pode vender. Mas olha só, vamos lembrar aqui, pessoal, que essa decisão aí, essa decisão de venda, não pôs óbice mesmo, não. Pode vender, mas precisa negociar com a 777. Vocês lembram disso? Então, isso tem que acontecer. Esse óbice aí, você vai me perguntar, Zé Humberto, mas o Marcos Lamarck falou que só negocia se tiver a recondução do conselho. Esse aí é um óbice. Só negociará nesse cenário. Interessante que a juíza aqui nesse caso, ela deu uma decisão, poxa, eu acho aqui importante, viu? Relevante. Porque ela deixou claro que a questão não é arbitral. Não tem que ir lá para a arbitragem. Que aqui não se está discutindo aquela suspensão do contrato e dos efeitos do contrato com a 777. Aqui é uma questão ligada à gestão da SAF. O 777 está discutindo aqui questões de gestão, administração. E a recuperação judicial toma conta disso também. Então ela afastou isso. Falou, arbitragem não. Que vai ser tratado é aqui, nesse juízo, ou seja, no Poder Judiciário. E mais, vamos lá. Nomeou um novo interventor. Colocou o seguinte, o interventor doutor Atos de Andrade Figueira Neves. Ele agora é o interventor do Vasco. E já determinou uma auditoria especializada. E nomeou a ICTS Global Serviços de Consultoria em Gestão de Riscos Limitada. Já fez isso. Outras deliberações da juíza, ela não parou aí. Ela informou que o Vasco apresentou a defesa, então abriu vista para a autora, que é a 777, para manifestar sobre isso, sobre os laudos apresentados e também dar vista ao Ministério Público, que é quem está fiscalizando esse processo aqui, é o fiscal da lei. Nossa, Humberto, que decisão ruim, hein? Tanta notícia ruim. Pessoal, eu não estou julgando a decisão aqui da magistrada, mas a notícia é ruim porque ela não reconsiderou a decisão. A liminar está mantida, a turma do conselho está afastada ainda, o processo está seguindo. Ah, João Beck, mas você falou que tem uma esperança ainda. Claro, a esperança está no Tribunal de Justiça do Rio, que está com o desembargador o recurso, que pode sair uma decisão a qualquer momento. E, hierarquicamente, ele é superior. O que ele determinar deve ser cumprido aqui pela respectiva juíza, né, competente agora pelo processo. Ah, João Beck, mas ela foi além, ela já decidiu novas questões aqui. Essa nova decisão dela poderá também caber recurso. Exemplo, né? Nomeou um novo interventor. Se quiser recorrer disso, abre-se um novo prazo para questionar isso. Ou seja, também tem novas decisões aí. A esperança agora é esperar o desembargador ver o que ele vai falar. Estamos aí apostando todas as fichas nessa decisão que vai sair a qualquer momento. Decisão ruim, mas com esperança, se vocês me entendem. Com esse novo cenário, comenta aqui para mim.